Bem, por fim, vamos mostrar aqui que o código de Huffman é um código ótimo. Então, o comprimento esperado é mínimo para os códigos de comprimento inteiro. Então, para fazer isso, vamos ver primeiro um lema que fala que alguns códigos ótimos possuem certas propriedades. Então, existe um código ótimo com essas propriedades. Que, dado um código CM para M símbolos com tais propriedades, podemos criar um código mais simples satisfazendo o lema e que será mais fácil otimizar. Então, a gente lembra aí da estratégia, do código de Huffman, que a gente parte de um problema com M símbolos e passa para um problema com M-1 símbolos e assim por diante. E ao final da reconstrução, chegaremos ao caso simples, que tem apenas 2 símbolos, como a gente já viu, no caso da construção do código de Huffman, e que a otimização é trivial. Então só tem 2 símbolos, não tem o que fazer, apenas juntar os dois. Bem, então o lema diz que para toda distribuição existe um código instantâneo ótimo, isso é um código de comprimento esperado mínimo, satisfazendo simultaneamente essas condições. Então se a gente tem um símbolo J mais provável que um símbolo K, então o comprimento associado ao J é menor ou igual ao comprimento associado ao K. Então significa que o símbolo mais provável não possui palavra com maior comprimento. Então o símbolo J, que é mais provável, a gente vai ter a palavra dele vai ser ou menor ou vai ser igual. Bem, o item 2 fala que as duas maiores palavras possuem o mesmo comprimento. Elas vão estar no final da árvore, então as duas vão ter o mesmo comprimento. E as duas maiores palavras diferem apenas no último bit e correspondem aos 2 símbolos menos prováveis. Então vamos mostrar esses itens desse lema. Então suponha um código CM que seja um código ótimo. Então o comprimento esperado desse código ele é mínimo, já que ele é ótimo. E vamos escolher J e K de forma que a probabilidade associada ao J seja maior do que a probabilidade associada ao K. Então a gente precisa mostrar que existe um código em que a palavra associada ao J é menor do que a palavra associada ao K. Então vamos supor um outro código, C', em que a gente faz a troca das palavras associadas ao J e o K. Então se a gente trocou as palavras, então o comprimento da palavra associada ao J no código C' é igual ao comprimento da palavra associada ao K no código C. E o comprimento da palavra no código C' para o símbolo K é igual ao comprimento da palavra para o J no código C. Então a gente trocou as palavras, então os comprimentos ficam trocados. Então fazer essa troca só pode tornar o código maior, o comprimento esperado vai ficar maior. Então o nosso comprimento esperado desse código vai ser maior ou igual ao comprimento esperado do outro código, já que o nosso código CM é um código ótimo. Qualquer troca que a gente fizer, ou vai ficar igual ou vai ficar pior. Então fica essa desigualdade. Então, como existe essa desigualdade, a gente pode escrever também que a diferença deles é maior ou igual que zero. Então vamos fazer isso aqui. E agora vamos escrever aqui que é cada um dos comprimentos esperados. O comprimento esperado do código C' é esse aqui, onde a gente está utilizando os comprimentos linha, e o comprimento do código C é esse aqui. Então, tranquilo. Agora, os dois códigos eles se diferem apenas nas palavras J e K. O resto é tudo igual. Então, como a gente está fazendo a subtração aqui, a gente pode cancelar todo mundo que é igual e só fica os termos em J e K. Então, são eles que estão expressos aqui. Então, os termos em J e K desse primeiro somatório e os termos J e K desse segundo somatório. Bem, agora vamos utilizar o que a gente fez na troca. Quando a gente trocou, então o comprimento aqui do L'J ele é igual ao LK. E o L'K é igual ao LJ. Então isso vem da troca que a gente fez. Então substituindo isso aí agora a gente pode colocar aqui o PJ em evidência, o PK em evidência. Então o LK
menos LJ a gente põe em evidência, então fica LK menos LJ, PJ menos PK em evidência. Então a gente escolheu o símbolo J e o K de forma que PJ era maior do que PK. Então essa diferença aqui é maior do que zero. Então se esse termo é maior do que zero e esse produto todo tem que ser maior ou igual que zero, a gente conclui que esse termo aqui tem que ser maior ou igual que zero. Ou seja, né, o LK é maior ou igual ao LJ, né, quando a gente tem essa condição, PJ é maior do que PK. Então, satisfazendo assim a condição 1. Né, então, o símbolo mais provável não possui palavra com maior comprimento. E essa propriedade vai ser verdadeira para todo o código ótimo. Bem, a outra propriedade fala que as palavras mais longas possuem o mesmo comprimento. Então, se as duas palavras maiores não possuem o mesmo comprimento, podemos apagar o último bit da palavra mais longa. Dessa forma, manteremos a propriedade prefixo, já que a palavra mais longa é a única com seu dado comprimento e não existe um prefixo dela que seja para outra palavra. Então, se a gente tiver, vamos supor que tem uma palavra que é mais longa do que as outras, eu posso tirar o prefixo, né, e continuo satisfazendo. Eu posso tirar o último bit, né, e continua satisfazendo a propriedade prefixo. Quer elas sejam, as duas palavras sejam, pega nós que sem caminho irmão ou não, né, a gente pode retirar sempre, né, o último bit se tiver uma palavra mais longa que as demais. Então a gente vai ter que ter sempre duas, né, que são as palavras mais longas. Eu não posso ter uma palavra mais longa que todo mundo. Então, se eu tiver o caso que tem uma palavra que é mais longa que as demais, eu posso retirar o último bit dela. Então, isso significa que o código que eu tinha não era ótimo, porque eu posso retirar o último bit. Então, diminuindo assim, né, o comprimento esperado. Então, o código ótimo tem que satisfazer essa condição das palavras mais longas possuírem o mesmo comprimento. Bem, a terceira propriedade fala que as duas palavras mais longas diferem apenas no último bit e correspondem aos símbolos menos prováveis. No tempo, pela propriedade 1, né, a gente viu que os símbolos que são mais prováveis eles não podem ter a palavra maior do que outro símbolo que tem menos provável. Então, se PK é a menor probabilidade, então ela deve possuir associada uma palavra de comprimento que não seja menor do que qualquer outra J com probabilidade maior do que PK. Então, de forma similar, se o PK é a segunda menor probabilidade, a palavra associada deve possuir comprimento que não seja menor do que qualquer outro símbolo mais provável. Bem, então a gente vai ter que as duas palavras mais longas possuem o mesmo comprimento, que foi o que a gente viu na propriedade 2, e vão corresponder então aos símbolos menos prováveis. E se as duas maiores palavras não são irmãs, a gente pode trocar elas de lugar. Então, se a gente tem uma sequência crescente P1, P2 até PM, então se a gente tem a PM e PM-1, né, que seriam as duas maiores palavras, se elas não são irmãs, a gente pode trocar de lugar na árvore de forma que elas passem a ser irmãs, diferindo apenas no último bit. E isso aí não vai alterar o comprimento esperado do código, né, já que a gente só trocou de lugar, só trocou os termos de lugar, então não muda nada o comprimento esperado. Então vamos lá, se P1, P2, PM está organizado aí de forma decrescente, existe um código com comprimentos L1, L2 até LM, no qual o CM-1 e CM diferem apenas no último bit. Então as duas, o código associado ao XM-1 e ao XM diferem apenas no último bit, das duas últimas palavras com menor probabilidade. Então as duas palavras com menor probabilidade, os dois símbolos com menor probabilidade vão estar associados a palavras com o mesmo comprimento, né, que é igual, e que diferem apenas no último bit. Bem, aí nós vamos mostrar aqui o Huffman, né, que através daquele procedimento que a gente viu, de como criar o código de Huffman, vamos mostrar então que esse procedimento vai levar a um código que é ótimo.
através da operação de criar um novo código na otimização mais simples. Né? A gente passa de um código de comprimento para M símbolos para um código de M-1 símbolos, e nesse processo o que a gente precisa mostrar é que cada passo que a gente realiza no código do Huffman, de passar de um problema de M símbolos para um problema de M-1 símbolos, cada passo ali garante que a gente está chegando no ótimo. Então, no total, a gente acaba mostrando que a gente chega no ótimo. Então, dado um código CM, né, ele terá as palavras que a gente vai chamar de W, um AM, e o que o Huffman faz é transformar esse código CM num código CM-1, onde a gente agora está chamando aqui as palavras de W', e são M-1 palavras. Então as palavras associadas, né, aos índices M e M-1 vão ser aquelas associadas aos símbolos de menor probabilidade, e serão as maiores palavras, né, que vão estar mais abaixo no fim da árvore. Então aqui a gente está mostrando, organizando aqui, então aqui o nosso código CM, né, ele é composto aqui por essas M palavras, cada palavra tem o seu comprimento e está associada a um símbolo com uma determinada probabilidade. Então vamos ver o que acontece quando a gente passa de um código CM para um código CM-1. Então a gente tem aqui os nossos símbolos, as probabilidades deles estão aqui. E no código CM, a gente tem as palavras com esses comprimentos, W1 a WM. E os comprimentos delas estão aqui, de L1 até LM. Então a ideia de um passo do código do Huffman é que a gente vai juntar os dois símbolos de menor probabilidade e criar um novo símbolo auxiliar, onde a probabilidade vai ser a soma desses dois. Então ele está aqui desse outro lado. Então nós vamos criar esse símbolo auxiliar com a probabilidade sendo a soma daqueles dois. Então aí eu passei de um problema com M símbolos para um problema com M-1. Então nesse problema com M-1 eu vou ter o meu código CM-1, composto por essas palavras, W'1 até W', com os comprimentos L'1 até L', Então a relação do código CM com o código CM-1, né, que quando a gente juntou os dois símbolos, a gente colocou isso no final da árvore e eles vão diferir apenas de um bit. Né, o símbolo com PM e com PM-1, né, vão estar aqui no final, a gente vai juntar eles, formar um símbolo auxiliar onde a probabilidade é a soma dos dois, e eles vão diferir de um bit. Então vou colocar um bit 0 ou 1, tanto faz, né? ou 1 ou 0 ou 0 ou 1. Então a palavra associada, né, a esse símbolo, aqui vou trocar para poder ficar igual. Então a palavra associada ao... Aliás, estava certo. A palavra associada ao símbolo com probabilidade M-1 é aquela igual a palavra que é o caminho, né, até chegar nesse nó aqui, e adicionando 0 no final. E a mesma coisa, a palavra associada ao símbolo com probabilidade PM, né, essa é a palavra WM, é a mesma palavra que dá o símbolo que está aqui nessa posição, né, a última palavra aqui do código CM-1, que é a W', e adicionando 1. Então as duas palavras do código CM, elas se diferem apenas no último bit. Elas têm o mesmo comprimento, se diferem apenas no último bit. Então satisfaz aquelas propriedades que a gente falou, né? E o comprimento delas, então, é apenas um a mais do que o comprimento, né, da palavra anterior. Bem, então a gente viu, né, organizando aí como é que funciona o procedimento, né, do Huffman, de sair de um código com M símbolos para um código com M-1. Então a gente passou de um problema mais complexo para um problema mais simples. Né? Então vamos ver
e isso implica na hora de a gente fazer a otimização, né? Otimizar o comprimento esperado, né? Então a gente quer minimizar o comprimento esperado. Então o comprimento esperado do código é esse aqui. Agora vamos ver que isso aí tem relação com o código CM-1, né? Já que o código CM ele é feito a partir do código CM-1, né? Então vamos escrever ele em função, trocar aqui, né? A gente sabe que as duas últimas palavras, né? Então eu vou separar aqui, né? A parte até o M-2 e deixar separado aqui as duas últimas palavras, né? Então separei os dois últimos aqui no somatório, né? Essa parte até o M-2 é igual. Aliás, os LIs até M-2 são iguais. Tanto o L' são iguais até o M-2. E no final, nos dois últimos símbolos, né, eu tenho o meu L, qualquer L M-1, né? M-1 e o LM, né? Os dois são iguais ao LM-1' mais 1, né? Que é o que está aqui, né? Os demais todos são iguais e o último aqui diferem apenas que a gente colocou um bit a mais. Então tá aí. Então esse ali é o LM e o LM-1. Então eu posso colocar esse termo em evidência. Na verdade eu vou colocar só o L' em evidência. Então colocar o L' aqui em evidência. Aí fica o PM-1 mais PM. E o que restou, né, que é o PM-1 vezes 1 PM vezes 1. Né, então os dois estão aqui. E agora, né, então eu posso, né, ver que esse aqui é o comprimento associado ao último nó lá do código CM-1, e essa aqui é a probabilidade dos dois símbolos que a gente juntou para formar um símbolo auxiliar. Então essa aqui é a probabilidade do símbolo auxiliar no nosso código CM-1. Então eu posso juntar esse termo aqui dentro desse somatório, onde então esse valor aqui, né, é o P', o M-1, P' M-1, e esse aqui é o comprimento M-1. Então eu posso agora adicionar esse termo aqui todo dentro do somatório, e aí fica o somatório de 1 a M-1. Então esse termo do somatório aqui é exatamente esse aqui, o comprimento esperado do código CM-1. E sobrou um termo aqui, né, que são a soma das duas probabilidades. Então agora note que o problema é esse. Se eu quero minimizar o comprimento esperado desse código, eu preciso minimizar o comprimento esperado desse outro código. Isso aqui é uma constante, não tem como mexer, né? Não faz parte de encontrar o código, né? A gente não tem como mexer nisso aqui, isso aqui é um dado do problema, né? Então para encontrar o código com o comprimento esperado mínimo, eu tenho que encontrar o código com comprimento esperado mínimo para esse problema menor com um símbolo a menos. Então se eu tiver, né, o método ótimo de encontrar esse aqui, eu garanto que esse daqui também eu encontro ótimo. Mas a gente viu que no método de Huffman a gente faz o que? A gente quer achar esse código, a gente passa para o problema para achar esse código, e passa para o problema para achar esse código, e assim por diante, até chegar no final, onde a gente tem um problema que só tem dois símbolos, e a solução ótima é trivial. Então, se eu achei o ótimo nesse aqui, eu achei no outro, que achei no outro, achei no outro, e vou voltando. Então eu garanto que esse procedimento é um procedimento que leva a encontrar o comprimento mínimo, né? Então vai ser o código ótimo. Então reescrevendo aqui, né? Então a gente tem um problema que a gente quer encontrar os comprimentos de L1 a Lm, né? Que minimizam o comprimento esperado. A gente passa por um problema que a gente tem aqui lá as duas probabilidades que são constantes, não tem como alterar. E aí passa agora o problema de minimizar o comprimento esperado do código CM-1, onde a gente então precisa encontrar esses comprimentos, L1 a Lm-1, que minimizem esse comprimento esperado. Aí a gente passa esse problema para o problema menor
né? Então, onde sempre faz o mesmo passo que a gente fez aqui. Até chegar no final, que a gente chega numa parte que é uma constante, e a gente tem apenas um código de 2 símbolos, e que a solução ótima é a solução trivial. Bem, dessa forma a gente mostrou, né, que o procedimento de codificação de Huffman cria um código com comprimentos inteiros ótimo.